Ok. Posso passar para o próximo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou passar para o próximo parágrafo, então. Vou trazer ele para cá, peraí. Aí a gente vem para essa outra frase aqui. それから1年が過ぎました。Desculpa. それから1年が過ぎました。A partir de então, それから。A partir do quê? Alguém sabe responder? Que eles... As pessoas perceberam? A partir daquele dia, né? Que as pessoas perceberam. Dia 8 de dezembro. O ano passado. Isso. A partir daquele dia. Desde então, 1年が過ごしました。Eu coloquei tipo depois disso. Sugimasta, perdão. Depois disso não é o Sorecará que tá aí, não, sabe? Olha, até depois disso passou-se um ano, né? Depois disso passou-se um ano, só que isso fica estranho em português, né? Itinei é um ano, ga sugimashita, sugido, né? Que passou. Então, desde então, fica melhor, eu acho. Desde então, passou-se um ano. Passou-se não tá errado não, né, gente? Professora de português formada na UEM. Quem disse que eu sou professora de português? Mas você não formou em letras? E daí? Você acha que as pessoas que fazem letras são especialistas em português? Esse é o primeiro... Eu também achava isso. Não somos especialistas em português. Aí quando eu virar eu vou fazer um TikTok. 5 coisas que as pessoas acham errado de... Exatamente. 5 coisas erradas. 5 equívocos sobre bacharelados em português. Então, não é isso. Passou-se um ano desde então. Como é que você pensou, Elisa? No desde então foi o quê? Eu apaguei, mas eu acho que eu coloquei depois disso. Depois disso passou-se um ano, fica estranho, né? Se você for colocar num texto, mas a ideia é a mesma, né? Passou um ano. É tão lindo quando tem a frase curta assim, porque as frases costumam ser, bem longas, né? Shikashi é, no entanto. Shikashi, no entanto. Vírus ga, então a gente vai falar alguma coisa sobre o vírus, né? O vírus, no entanto, o vírus ga doko kara dete, doko kara, de onde? De onde? Dete, e deru é sair, né? O vírus, de onde saiu? Do este hito ni utsutta. Porque foi transmitido para pessoas. Do este hito ni, para pessoa. Hito ni. Fala, Elisa. Eu coloquei nesse... DT? DT. Acho que espalhar, em vez de transmitir. Não é espalhar, não. Deru é sair, né? De sair, ok. Porque, na verdade, aí, esse de onde saiu qual foi a origem, né? Qual foi a origem? Gente, eu vejo a Elisa levantando a mão porque eu só posso ver 4 pessoas por vez aqui. Aí tem eu, e tem mais a Patrícia, mais a Bia, mais a Elisa. Aí, então, quando ela levanta a mão, eu vejo, mas eu não vejo o resto das pessoas. Às vezes troca a ordem dos quadradinhos. Então, se vocês quiserem perguntar, podem abrir o microfone e me interromper, tá? Senão eu não vou ver. Por acaso eu vejo a Elisa. Então, doko kara dete, de onde que ele saiu? Doshite hito ni utsutta. Por que foi transmitido para as pessoas? Wa, olha esse wa aqui. Mada wakatte imasen. Ainda não sabemos. Ainda não é sabido.
Não dá para saber ainda. Esse wa... Nossa, eu me perdi. Perdão. Eu me perdi. Como é que eu te acho? É. Onde você se viu pela última vez? Eu saí. Depois de sair, eu me perdi. Ó. Irisu ga doko kara dete? De onde ele saiu? Doste é por quê? Doste hito ni, para pessoas. Doste hito ni utsutta, foi transmitido. Ka, isso é de pergunta. Wa mada wakarimasen. Isso aqui tá tudo conectado com o wa. Eu não entendi o kawa. Calma aí, eu vou falar. O K de pergunta. Calma aí, o eu vou falar. Deixa eu É isso que eu vou falar agora. Vocês querem perguntar antes de eu explicar, gente? Calma aí. Eu disse que eu tinha me perdido. Vocês são ansiosos, você e a Bia. São muito ansiosos. Que bom que você conhece. Olha só. Ó. O irisu ga doko kara dete, isso é um ponto. São 2 pontos que a gente ainda não sabe, né? São 2 pontos. A gente não sabe se é uma coisa, de onde saiu o vírus, isso é a coisa número 1. E doste hito ni utsutta, isso é a coisa 2. Esse K, ele está conectado com essas 2 coisas. Ele é um K que leva à indagação. E esse wa está apontando que é isso que a gente mada wakarimasen. Essas 2 indagações. Ele está apontando que é isso que a gente ainda não sabe. É isso que a gente mada wakateimasen, né? Ele está apontando essas 2 coisas. Então, quando a gente divide o texto em blocos, assim, a gente consegue visualizar o texto de cima, né? Consegue ver como é que esses blocos se encaixam, né? Então, passou-se um ano. No entanto, a gente ainda não sabe. Shikashi mada wakateimasen. Ó, junta o início com o final, ó. Shikashi mada wakateimasen. A gente ainda não sabe. O quê? O irisu ga doko kara dete, doshite hito ni utsutta ka wa mada wakateimasen. A gente não sabe ainda. Tudo bem, gente? Sim. Ó, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso trocar? Desculpa. Esse doshite hito ni utsutta ka, será que poderia traduzir, tipo, de uma forma não literal, tipo, o motivo de ter sido transmitido? Uhum. Com certeza. Aí a gente vai pegar, depois que a gente entendeu, a gente vai deixar mais bonito, né, o texto. Se a gente fosse traduzir isso, né? Porque esse porquê no meio fica estranho, né? A gente não fala assim. O motivo. Eu fiquei pensando nesse. Exatamente. Tipo, entretanto, o lugar que ele foi, tipo, se fosse para traduzir como se fosse em português, eu acho que, tipo. Mas por que. Mas como as pessoas pegaram? Aí, tipo, coloca interrogação, aí falaria, tipo, a gente ainda não sabe disso, é isso que não sabemos ainda. Isso. A gente, quando for traduzir, até botar em ordem diferente, assim, tipo, no entanto, a origem do vírus e não é nem o motivo da transmissão, porque a gente quer saber por que esse 2T. Sua origem? Esse 2T é mais. Eu acho que ele tá mais para como, sabe? Tá mais para como. A origem do vírus e como ele foi transmitido para as pessoas ainda são informações desconhecidas. Olha como fica muito mais fácil de entender agora em português. Obrigada. Não fica?
Por que que fica mais fácil de entender? Porque a nossa lógica de texto, nossa lógica textual é muito diferente da lógica textual japonesa, né? Então, quando a gente, cada vez mais que vocês lerem, quanto mais vocês lerem textos em japonês, vocês vão acostumar a entender a lógica dos pensamentos japoneses em texto. Isso aí, quando eu tentei ler a primeira vez uma notícia aqui, eu não entendia nada, assim, agora os padrões já me saltam, assim, a cara, assim, os verbos no final, a gente vai se acostumando com as estruturas, né? Isso aí, perdão, isso aí, exatamente. Vai acostumando, a Elisa falou saúde, nem foi isso, foi um arroto mesmo, desculpa. É que nem o Ninateiru ali, no começo eu tinha muita dificuldade com aquilo ali. Aí até descobri que eles usam o verbo naru para tudo. Tudo é naru, usa né? para várias coisas, se tornar coisas. Inclusive, eu fiquei com uma dúvida nele de novo, porque tipo, eu tava lendo, eu tinha escrito junto a frase, né? Aí eu fiquei com uma dúvida, porque tipo assim, por que não tá no passado? Eu não sei, tipo, se elas perceberam isso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo te dizer isso agora. Porque tem coisa que vocês perguntam que eu tenho que pensar, tenho que meditar durante um dia. Assim. Peraí. Não está no passado, porque o passado está no wakata. O passado está aqui. Eles perceberam, é porque no português a gente precisa concordar o tempo de tudo. A gente tem que colocar... perceberam que ficaram doentes. A gente concorda tudo, né? Em japonês, você não concorda tudo. Em japonês, você tem que colocar dentro da estrutura o tempo que a estrutura pede. Então, quando você coloca o akata, o verbo akaru, alguma coisa ga akaru, você não usa no passado. O passado fica no verbo final, no akata. Em português, você precisaria concordar os verbos no tempo. Em japonês, você não vai concordar, porque a regra diz que você não deve concordar. Eu posso esclarecer melhor isso para você depois de pesquisar um pouquinho, talvez. O que eu consigo te dizer no momento é isso. Que tem lugares que você concordaria em japonês, em português você concordaria, mas em japonês você não concorda, porque não importa concordar. O que importa é o que a estrutura exige. Porque quando você usa língua japonesa e aprende gramática, tem duas coisas muito importantes que vocês precisam prestar atenção. A primeira é... A primeira é o que a estrutura pede. A estrutura gramatical, ela pede que a palavra fique de que jeito? Se ela pede um verbo, ela pede um verbo em que tempo? Ela pede o verbo no passado, na negativa? Porque as estruturas, elas ordenam como a palavra vai se comportar dentro dela. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa que vocês têm que prestar atenção é no verbo, qual verbo está sendo usado, para vocês saberem qual partícula usar. Essas são as duas coisas que eu acho que são mais importantes na gramática japonesa. É vocês saberem isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa desse pedaço que a gente viu agora? Eu quero. Diga. Não cabe nessa estrutura, mas eu pesquisei e o tsuta que seria transmitido? Isso. É infectado. Só que aí não cabe, né? Sim, é infectar, né? Foram infectados. Como as pessoas, como foi... É porque é Hitoni, né? É para pessoas as pessoas. Contaminadas, né? Pessoas contaminadas soa legal também. Não sei. Peraí, rapidinho. Você pode traduzir pessoas foram contaminadas, tudo bem.
mas eu tenho a tendência de querer traduzir para foi transmitido para, porque é hitoni, é para as pessoas, né? Hitoni. Ok. Então foi infectado para as pessoas, não dá para encaixar a palavra infectado ou contaminado se você quiser manter para as pessoas, a não ser que você mude um pouco a estrutura em português, né? Aí você pode, se você mudar um pouco. Fala, Bia. Não, eu tava em dúvida com outra palavra, mas daí, não ia ser o mesmo sentido, eu acho. É porque, tipo, quando eu tava falando com uma amiga minha, tipo, que ela é do Japão, ela usou palavras que kansencha, tipo, kansencha, sabe? Tipo, pessoas infectadas. Eu fiquei em dúvida se poderia nesse ser. texto, não? Eu nem sei se, eu acho que de repente aparece no texto original. Porque esse é o texto facilitado, né? Kansencha é pessoa infectada, né? É isso mesmo. Beleza, vou passar então para o próximo parágrafo. Então, Júgoku no senmonka wa kotoshi 2月、ウイルスは中国にいるコウモリが持っていたもので、仙山コウという動物から人に移ったかもしれないと言いました。Agora que vocês já sabem os truques do primeiro parágrafo, como é que vocês tentariam atacar esse parágrafo? Alguém chuta? O início e o fim. O início e o fim. O que é o início? O início Shugoku no Senmonka wa Isso. kotoshi 2月. Aqui já entrou na data, né? Presta atenção no wa, isso. Kotoshi não. Chugoku no senmonka wa かもしれないという。Ó o verbo. Iimashita. Chugoku no senmonka wa iimashita. Então, quem falou, aí vai falar a declaração de uma pessoa. Antes foi a China. A China disse que tal coisa, né? Agora, Chugoku no senmonka. Senmonka é especialista. Especialista. Aí agora eles estão falando mais do nosso jeito de falar. Um especialista da China. Um especialista da China. Um especialista chinês. Até engraçado, né? A gente coloca de um jeito bem generalizado. Não fala um especialista. A gente falaria especialistas da China. A gente falaria no plural ainda. A não ser que tivesse o nome da pessoa, uma pessoa específica, que não tem aí, né? É genérico, a gente falaria especialistas da China dizem. Da China é ótimo. Da China dizem. Especialistas da China dizem. O que eles dizem? Vamos ver, vamos descobrir no miolo. Kotoshi 2月. Kotoshi 2月. Dizem, a gente ainda não sabe muito bem o que, então vamos traduzir ao pé da letra. Fevereiro, né? Deste ano. Kotoshi, né? Kotoshi 2月. ウイルスは中国にいる. Então a gente vai falar do vírus aqui, né? Vamos falar do vírus. Fevereiro desse ano, o vírus. O vírus o quê? 中国にいるコウモリ. O que é koumori? Morcego. Morcego. Que o vírus. E aí, a gente está falando de morcego, como é que é isso? Vamos tentando traduzir. O vírus, um morcego que existe na China. Chugoku ni iru koumori. Um morcego que existe na China. Ga
moteita mono de. Tô com dúvida nessa parte. O morcego. Em posse de. Quê? Isso. O morcego ga moteita. O morcego que existe na China carregava o quê? O vírus. Monote é vírus? Não, o vírus a gente falou aqui na frente, ó. O vírus. Nesse monode. Moteita monode, esse mono é uma coisa, o de é outra, tá? Moteita mono quer dizer, na verdade, aqui a gente tem uma frase inteira. Esse de seria o desse, tá, gente? O vírus é uma coisa, esse mono é coisa, né? O vírus é uma coisa que o morcego que existe na China carregava. Sensei, então esse niru É porque Chugokuni é na China. Iru existe, está, né? Entendi. Então, Chugokuniru quer dizer que existe na China. Chugokuniru komori ga moteita mono desu. O vírus né? O vírus seria assim, tipo, o vírus é Chugokuniru komori, um morcego que existe na China. Ga moteita mono, coisa que carregava. Então, o vírus é uma coisa que um morcego que existe na China carregava. Que nó, né, gente? Que nó essa frase. Isso é uma frase inteira enfiada num parágrafo assim, e não tem o desse no final porque eles quiseram encaixar uma frase na outra. Eles poderiam ter colocado desso aqui. Desso. Ponto. Poderiam ter feito isso. Só que eles preferiram alongar a frase e colocaram dessa forma. Isso é uma técnica para você concatenar uma frase na outra. Nananana, de, vírgula. Nananana, de, vírgula. Moteita mono de. E transferiu, para um morcego transferiu para uma outra coisa. Esse bicho aqui. Pangolim. É tipo um tamanduá, né? É tipo um tamanduá. Tenzanko toyu dobutsu. Vocês vão ver. Eu vou botar aqui para vocês verem. Ele é tipo um tamanduá mesmo. Eu olhei, isso é um tamanduá. Peraí. É bonitinho. Achei bonitinho o bicho. Peraí. Esse bicho aqui. Ai, que fofo. É muito fofinho, né? Fofinho, né? Carinha dele. Eu fiquei, nossa, olha as escamas dele, que legal. Não é legal? Olha ele carregando o filhote. Muito fofinho, né? Fica carregando o filhote no rabo. Gambá que faz isso, fica com os filhotes grudados assim. Mas uma gambá é fofo mistura também. de tamanduá e tatu. Carregando aqui também, olha. Eu acho que é uma espécie de tatu que tem lá, né? Eu acho que tá mais para tamanduá. Eu não sei se tatu come formiga, mas tá falando que ele come formiga. Então, eu achei que tá mais para parente do tamanduá, sei lá. Não sou especialista em bichos, assim. É um dragão. Pô, com essas escamas, né? Bonito, né? Essas escamas. Então, aí, o morcego carregava o vírus, né? E ele passou para esse bicho, para esse Senzanko. Senzanko toyu
Dobutsu. Esse toyu é para você falar um animal chamado Senzanko. Tá? Nananã, toyu. Eu tenho um livro aqui chamado Eien Toyu Nano Ishun. É um segundo? Um instante chamado eternidade. Aí é Toyu. Nananana. Quem me chamou? Eu. Porque na tradução eu achei Toyu tanto quanto. Não. Então. Toyu, tanto quanto, eu não consigo pensar num caso que seria tanto quanto. Não, não é nada comparativo assim. Essas coisas, elas são difíceis de você traduzir sem contexto, porque elas são conectivas, né? É porque eu não sei vocabulário, né? Oi? É porque eu não sei vocabulário. Não, tudo bem. Não, tem dicionário que é traduzido direitinho, mas Preciso comprar um. Não muitos dicionários. É bom vocês investirem em um dicionário bom. Pode até ser eletrônico. Aquele dicionário foi você. Não, mas esse aqui foi de show. Palavra fácil no dicionário não tinha? Mas esse daqui foi no Tchu, do Tchu da internet, no site. No site, entendi. Olha, a Isabela tá indicando. Desculpa. A Isabel. Mas é esse mesmo. O dicionário que a gente falou que era ruim. Então, Isabela, ela tentou achar umas palavras aí. Foi o que você tentou achar? Amai? Amai não tinha. Ela buscou Amai e não tinha Amai. Não, ela buscou primeiro, Isabel, ela buscou no aplicativo. Não tinha Amai. Tá? Eu não recomendo esse dicionário para ninguém, não, viu? Se não tem Amai, é complicado. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, passou para esse bicho, ó. Na verdade, ele não fala aí que o morcego passou para o bicho. Ele fala que foi passado para as pessoas através desse bicho. Então, minha compreensão desse texto é que ele está dizendo que a origem é do morcego, mas passou para as pessoas através desse tamanduazinho. Não está falando exatamente como é que passou do morcego para o tamanduá, porque ninguém sabe. Na verdade, ninguém sabe. Oi. Eu não entendi como, tipo, como que ficou a frase, por exemplo, essa coisa do foi passado. Então, eu vou entrar agora nisso. Ó, Toyu Dobutsu Kara, a partir desse animal chamado Senzanko, Toyu Dobutsu Kara, Hitoni, para as pessoas. Hitoni Utsuta. Foi transmitido para as pessoas, que nem a gente viu antes, para as pessoas. Kamoshirenai. O que é Kamoshirenai? Talvez. Talvez! Ninguém sabe. Pode ser. Isso mesmo. Ninguém sabe. É possível que tenha sido transmitido. É possível, é uma boa tradução. É possível que tenha sido transmitido. Então, no final das contas, fica: especialistas da China dizem em fevereiro o vírus, o morcego que existe na China carregava. Então, a gente vai ajeitar isso agora que a gente já entendeu melhor. Especialistas da China disseram, e dizem que em fevereiro deste ano, deixa eu voltar lá para cima. Não, eles disseram, né? Disseram em fevereiro desse ano que... E a gente bota uma vírgula aqui, né?
que o vírus existe em um morcego, que existe, fica engraçado, né? Em um morcego na China. O vírus habita, aí a gente tem que ser criativo. É que o morcego é portador, né? O morcego é portador o do vírus. Ih, tá vendo? A gente tem que mudar totalmente o texto para ele fazer mais sentido pra gente. É um vetor, né? Ele é um vetor, isso mesmo. Que o vírus. Que aí a gente tem que trocar, né? Que um morcego que habita a China é o vetor? Vocês têm certeza dessa palavra? Eu não tenho. É o vetor do vírus. Eu vou usar a sugestão de vocês. É o vetor do vírus e que ele foi transmitido para os humanos através de um animal chamado... Como é que era o nome dele em português mesmo? Alguém falou. Pangolim. Pangolim. Eu achei isso. Nem Eu sei também se achei. em português. Eu achei Eu acho que é meio... Eu achei pangolim também. Está na Wikipedia, pangolim. Através de um animal chamado pangolim. Pangolim é um nome muito engraçadinho, né? Combina com ele. Fofinho. Combina. Ele parece um Pokémon. Eu botei no Google pangolim, a primeira coisa que aparece é sobre o coronavírus aqui, é pangolim mesmo. E aí a gente tem que enfiar o talvez aqui ainda, né? Porque é kamoshirenai, né? Kamoshirenai. Então, especialistas que há possibilidades que acreditam, é melhor, né? Que é acreditado, não, é que acreditam, que eles acreditam que Creem. Eu não quero colocar eles de novo. Então, vamos botar aqui, ó. Especialistas da China não disseram, eles acreditam. Aí a gente tem que trocar a data. Aí, ó. Aí a gente tem que ser criativo. Ó, especialistas da China disseram no dia... Olha que eu quero colocar acreditam, peraí. Então, a gente coloca a data antes. Declararam, né? Declararam que acreditam. Peraí. Declararam. No dia... É só colocar a data antes. Declararam que acreditam. É porque disseram que acreditam não encaixa, mas declararam que acreditam encaixa, né? Eu acho, não sei. Disseram que acreditam são estranhos para mim. Para vocês, não? Não muito, mas uma reportagem é meio isso, sei lá. Isso é uma questão de opinião. Eu acho que eles não... Ao meu entender, eles não acreditam. Eles dizem só que pode ser. Então, para mim... Eu acho que acreditar é uma palavra forte. É muito forte para isso. Você tem razão. Por causa do kamoshirenai. Você tem razão. O kamoshirenai é muito mais duvidoso que acreditam. Isso. Então, eles declararam que há possibilidade... Que é possível, que pode ter sido. Deste ano, declararam deste ano que há a possibilidade... mas aí embola com a frase do morcego, né? Se você fala que há possibilidade, talvez a gente tem que botar a possibilidade lá embaixo. Que o morcego, porque o morcego ser o vetor do vírus não é uma possibilidade, isso é um fato, né? Isso é um fato. A possibilidade dele ter se transmitido pelo pangolim. Então, é o vetor do vírus e que a possibilidade vem para cá. A possibilidade dele ter sido transmitido para os humanos através de um animal chamado pangolim. Agora sim.
Vou ler de novo. Especialistas da China declararam em fevereiro deste ano que o morcego que habita a China tá meio doido, né? É o vetor do vírus e que há a possibilidade dele ter sido transmitido para os humanos através de um animal chamado pangolim. Mas agora tá dando para entender, né? Agora faz sentido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não é reclamando nem nada. Mas a gente vai terminar o texto hoje? Não vai dar. Ah. Eu queria, mas eu tô vendo que não vai dar. Já são 10 horas quase. Acho que dá para fazer mais um parágrafo. Tá bom. Peraí. E olha que o texto é pequeno, hein? É porque tem muita coisinha. Tem muita coisinha. Vamos fazer assim, então. Vamos encerrar hoje. Eu vou passar... Não, Elisa, não tem nada. É porque se a gente fizer um parágrafo... Eu tô rindo da Isa. Hã? A Isa, ela não percebeu que são quase 10 horas. Não? Ah, tá. Tadinha, eu tô rindo dela. Né? Pois é. Então, sabe qual é? É porque eu não quero deixar um pedaço muito pequeno para o próximo encontro. Então, vamos fazer assim. No próximo encontro a gente vê isso e eu vou procurar uma coisa. A Isa pediu para eu voltar para lá. Peraí. Eu passo esse documento para vocês, gente. Relaxa. Eu passo para vocês. Melhor, eu vou criar uma pasta na nuvem. Isa, você vai pegar esse documento, tá? Fica tranquilo. Eu vou botar uma pasta na nuvem para ficar jogando os arquivos, que aí fica mais fácil. Aí vocês baixam lá quando vocês quiserem. Então, no próximo encontro, a gente vai fazer esse pedaço, mais um pedaço do texto. E eu vou procurar uma coisa fácil também, para a gente fazer junto, na próxima aula. Uma coisa mais fácil que isso. Porque eu acho que se a gente for fazer só esse pedacinho do texto, eu acho que vai sobrar tempo. Porque vocês já leram e vocês vão ler de novo, né? Eu espero que vocês leiam de novo. Então, eu vou procurar alguma coisa mais fácil aqui para a gente atacar junto no próximo encontro, beleza?